Graça e paz. Vamos ficar em pé? Vamos orar um pouquinho? Amém. Glória a Deus. Só hoje no. Mas isso aqui não é de nós, não, né? Amém. Glória a Deus. Vamos. Sabe o que você faz com quem está nervoso? Ora, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia. Nós celebramos por aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. Obrigado por esse dia, porque nós cremos que foi o Senhor quem o fez. Sim, Pai, nós abrimos os nossos corações, nós agora nos conectamos contigo, Pai, continuando nessa unção, debaixo dessa unção, desse mover que está nesse lugar, Pai, para receber da sua palavra, para ser treinado por ti, para ser guiado e direcionado para aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, em nome de Jesus, para essa juventude, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Obrigado, gente, vocês são excelentes. Glória a Deus. Não entendi porque que esse negócio está aqui, não. Pode jogar fora isso aqui, não pode? Amém. Que alegria estar aqui, gente. Que alegria estar aqui vendo vocês. Tá? Vocês ficam à vontade. Esse é o tempo que o Senhor fez para nós, para a nossa juventude. E não será natural, vai ser sobrenatural, vai ser comum em nossas vidas o mover de Deus. Todos os sábados aqui na nossa igreja nós iremos trazer o o poder de Deus para essa cidade todos os sábados, movimentando e agitando essa juventude dessa cidade. Em nome de Jesus, vocês estão comigo? Amém. Abra a palavra de Deus em Marcos 16, 23. Marcos 16, que eu falei 23? Não, 23 não, é 15. É 16, 15. 16, 15. Que Marcos. Amém, voltou. Glória a Deus. Vocês abriram? Glória a Deus, diz assim. Obrigado, Marcos. Você é excelente. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem porém não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém. Glória a Deus. Para quem não sabe, o tema de hoje, o tema do nosso mês, nós trabalhamos com um tema todo mês, e o tema desse mês é o tema, não é o rema, é o ID. Obrigado, Arthur. É ID. Então, a gente falou muito no acampamento, tivemos lá 4 ministrações, meu Deus, poderosas. E aí, para encerrar esse mês, nós falaremos aqui também sobre o ID. O ID, a gente já aprendeu lá no acampamento que ele não é somente um verbo que está ali no imperativo. O ID, ele é um levantar de alguém que tem ali o poder de Deus convicto dentro dele para direcionar para algum lugar. É um envio. Então, o ID, ele não simplesmente é uma ordem. Ele é uma ordem, e toda ordem que é dada, principalmente por parte de Jesus Cristo, nós precisamos cumprir. Amém? Porque é muito importante e está relacionado ao ID, a obediência no Senhor Jesus. Amém? E nós aqui aprenderemos aqui 5 pontos sobre o nosso ID. Amém? O primeiro, o ID é uma ordem e não é uma sugestão. Então, como eu falei, a gente aprendeu lá no acampamento, Paulinha foi quem disse isso, o ID ele está no imperativo e ele é uma ordem. Então, não há sugestões enquanto você tem uma ordem para cumprir. No quartel, não sei quem aqui já serviu, eu não servi, mas eu leio assim e eu tenho experiências com algumas pessoas, e quando alguém da patente superior ordena quem está na patente inferior, do inferior não precisa nem questionar. Tem que ir lá fazer.
E nós sabemos que o nosso Jesus Cristo, ele é o nosso general, amém? Então, nós somos os soldados de Cristo, nós somos aqueles que levaremos as boas novas. A palavra fala que quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Então, a Bíblia fala que os nossos pés serão formosos. Ó, você que tem um pé feio aí, meu Deus, levanta a mão, agradece ao Senhor. Eu celebro muito, porque meu pé é muito feio. Então, quão formosos, brincadeiras à parte, a palavra do Senhor vai falar aqui, quão formosos são os pés daquele que anunciam a paz. Sabe, quando ele fala que quão formosos são os pés, ele está dizendo que a provisão vai surgir. Então, não nos preocupar com aquilo que foi ordenado, simplesmente cumprir aquilo que o Senhor já declarou. A gente aprende no Rema que a palavra é o que diz no final. A palavra que sai é ela que será a ponta do que a gente vai obedecer. Então, a palavra é a autoridade final. Se o Senhor Jesus disse para nós irmos, nós vamos parar? Não. Então, se o Senhor Jesus falou para nós irmos, nós vamos ficar pensando? Então, se o Senhor falou para nós irmos, nós vamos questionar como é que vai acontecer? Não, nós iremos. Há uma unção para aquele que obedece, irmãos. Há uma unção para aquele que diz, para aquele que obedece aquilo que foi dito. Então, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, a nossa fé, ela entra em ação. Então, Deus, ele estabelece o seu poder na medida em que nós o obedecemos. E aí a nossa fé, ela entra em ação e o natural dá lugar ao sobrenatural. Você que tem um chamado em específico, eu tenho essa alegria de dizer que a nossa igreja está aí com a escola de missões e os nossos jovens aqui foram 4 pessoas, né? Nossas queridas irmãs, nosso querido Mateusão. Se vocês estão assistindo aí, um abraço para vocês, a gente está com saudade. E volta logo. Não sei se vocês vão voltar, mas volta logo. Em nome de Jesus. Então, a nossa igreja, eles estão lá em treinamento e eles correrão uma carreira que eles têm que Deus propôs para o coração deles. Talvez você que não foi, tudo bem, está tudo certo, é tranquilo. Você precisa respeitar a estação que você está vivendo e Deus certamente proverá tudo para você durante esse tempo. Então, todos nós, embora nós não tenham algo em específico, nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. E aí o Senhor não está falando aqui, portanto, os da terceira idade vão e preguem, portanto, vão as crianças e ide, né? Portanto, ide e vão os jovens. Não, ele está falando, portanto, ide, preguem o evangelho a toda criatura. Então, não tem idade para cumprir o id. Uau! Nós já aprendemos a primeira coisa por aqui. Nós entendemos que o id não é uma sugestão, é uma ordem. E também nós entendemos que nós não tem faixa etária para se cumprir o id. Pode ser uma criança, irmãos. Deus provê o que precisa. Pode ser um idoso. Deus vai prover o que precisa. E pode ser essa juventude de Uberlândia. Deus vai prover tudo, irmãos. Deus proverá para vocês todas as ferramentas necessárias. Eu já disse, e eu vou novamente dizer, Moisés, quando ele viu aquela sarça ardente, Deus falando com ele ali, ele disse, mas Deus, eu nem falar eu sei. Deus falou, eu vou falar por você. Mas ele não insistente, ele não ali não aguentou aquele negócio satisfeito, ele foi lá e disse, não, Deus, mas eu nem, como é que eu vou lutar com o Egito inteiro? Deus mandou a provisão, pessoas, anciãs, meu Deus, pessoas específicas, estrategistas, para entrar dentro do Egito. Meu Deus, olha que Deus, na medida em que Moisés, ele rebatia tudo aquilo que Deus ordenava, Deus ainda tinha uma contraproposta para ele. Era ele querer ou não querer. Mas Moisés, a gente viu que ele entendeu que Deus tinha provisão para tudo aquilo. Amém? Deus, ele tinha tudo aquilo que iria fazer, Deus estava na frente. Sabe por quê? Porque a obediência, ela libera o sobrenatural. Ela libera coisas que ninguém imagina para acontecer. Então, quando nós obedecemos às autoridades, inclusive
Deus, né? Quando nós obedecemos um comando dado por Deus, meu irmão, o sobrenatural acontece, sabe? O natural você não olha mais, as pessoas, quem está de fora vai observar o que está acontecendo, mas você que está imergido ali naquele ambiente, em tudo aquilo que está sendo feito, vai olhar, é Deus fazendo com que tudo aconteça. Nós vamos entender que o nosso chamado, ele vai ser cumprido. O diabo, os inimigos, os parentes, querendo ou não, porque nós nos disponibilizamos, nós dizemos sim. É o que aconteceu com Isaías, sabe? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, Isaías, ele estava dizendo, e ele ainda com lábios impuros, o que aconteceu com ele? Um anjo foi e tocou com brasas vivas nos lábios de Isaías. Então, ele falou, ele entendeu, meu Deus, Deus está provendo tudo. Então, Deus, ele está me purificando agora para que eu vá realmente, então eu vou. Então, olha o que a Bíblia é cheio de menções. A gente vai falar, tudo bem, agora eu estou falando do Antigo Testamento, a gente vai ver no Novo Testamento os discípulos. Quem eram eles? Pescadores. A Bíblia vai falar o chamado de Mateus, o Pedro, pessoas que pescavam e automaticamente era o sustento deles, eles largaram as redes, Pedro lançou ali, largou e foi seguir Jesus. Jesus, ele falou, Pedro, não te farei mais pescador de peixe, não, você vai pescar gente. Meu Deus, se falou isso para Pedro lá atrás, sem aquela unção do Espírito dentro, meu Deus, quem dirá para nós? Quem dirá para você? Você Cheio do Espírito Santo, você tendo a habitação do Espírito Santo, você fazendo rema, meu Deus do céu, você conhecendo as Escrituras, sabe, nós tiramos todo o nosso ego, quando nós obedecemos, nós tiramos todo o nosso ego, de toda uma estrutura que a gente montou na nossa cabeça, que é o que a Bíblia vai chamar de sofismas. Então nós abrimos mão de tudo aquilo que a gente tem para obedecer à vontade de Deus. Deus, ele estabelece a sua vontade quando nós obedecemos a ele. E aí a gente conhece que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Glória a Deus. Então, fé que não vai, meu irmão, não é fé. É somente sentimento, é somente uma intenção. Você precisa ir. Você está crendo que tem uma convicção. Então, fé que não vai, não é fé. É somente uma intenção. Você precisa ir, você precisa obedecer. Precisa crer que Deus vai prover. Amém? Então, como eu falei, o segundo ponto seria o ID. É para todos os crentes. Amém. Glória a Deus. Não é somente para um pastor ou para uns missionários que tem aí, como eu mencionei os meninos que estão agora para Campina Grande, é simplesmente para todos os crentes. Então, nós adquirimos, como diz em João 1,12, vai falar que nós recebemos o poder. Todo aquele que crê no nome de Jesus recebe o poder de ser chamado de filho de Deus, aos que creem em seu nome. Então, todo mundo aqui é crente que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador da sua vida, então você recebeu um poder, você tem poder dentro de você. Então, você vai crendo, vai fazer, crendo que tem um poder na sua vida. Os discípulos, eles observaram aqui, eles atentamente creram no que Jesus disse no versículo 17, falou assim, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não vai fazer mal. Os discípulos, eles creram nisso que Jesus falou. Quando Jesus ele envia os 70 discípulos, lá em Lucas 10, é interessante o feedback que eles têm, Jesus dando, irmãos, um bocado de instruções para ele. Várias instruções para os 70 discípulos. Mas no final, eles voltam com um feedback para Jesus dizendo, meu Deus, mestre, como é bom, tem ver pessoas se submetendo ao seu nome, a gente botava a mão e eles eram curados, do jeito que o Senhor falou, a gente botava as mãos, os demônios saíam, nós estamos muito alegres com tudo que está acontecendo, que aconteceu na nossa vida. E aí Jesus faz uma tréplica para eles, e falou, olha, não se alegrem, isso aí está certo, eu vi o diabo caindo do céu. Jesus estava na outra dimensão, irmãos, e os discípulos comemorando porque o demônio estava saindo.
Jesus falou para eles, eu vi foi o próprio Satanás cair do céu como um facho de luz. Não se alegrem por isso, por essas coisas. Se alegrem porque o seu nome está escrito no livro da vida. É por essas coisas que precisamos. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Que essas coisas, para aquele que é obediente ao ídolo do Senhor, será comum. Vai ser comum. Nós precisamos nos equiparar àquilo que Jesus Cristo ensinava. Ele falou em João 14 que nós faremos obras ainda maiores. Meu Deus! Então, todas essas coisas, a gente colocar a mão sobre os enfermos, eles ser curados, eles expelir demônio, beber veneno e não fazer mal algum, vai ser comum na vida daquele que obedece e cumpre o ID. Meu Deus do céu, Deus, Ele é conosco. Então, tudo isso é para nós. Ah, mas eu tenho uma vida corrida, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo. Ei, é para nós, é para você, não adianta correr, não adianta fugir. Às vezes a gente se espanta em subir num altar, a gente acaba numa plataforma como essa, e a gente acaba ficando nervoso, não é verdade? Como eu estou agora. Eu não podia falar isso, mas como eu estou agora. E a gente, desculpa Jennifer, desculpa. Mas aí a gente vai tentar se desvencilhar e não consegue na primeira tentativa, e aí as nossas primeiras, não sei se você lembra da sua primeira oportunidade, mas eu lembro da minha que foi um fracasso, e a gente vai vendo que, meu Deus, talvez esse negócio não é para mim, meu pai, talvez que esse negócio, será se isso é realmente para mim, se o Senhor tem isso mesmo para eu fazer, sabe, o Senhor precisa simplesmente de um coração disponível. Nós tendo o coração disponível, o Senhor faz o restante, sabe? A unção, não é de nós, é o do Espírito que habita em nós. Os nossos braços, eles não agem nesse reino por nós mesmos, embora nós mandando o comando para Ele. Mas, sabe, é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor que renova as nossas forças, sabe? Nós voaremos como águia. Os jovens, a Bíblia fala em Isaías 41, que os jovens vão correr e não vão se cansar. Porque tem uma unção, tem um poder dentro, sabe? Tem uma graça envolvida. Não é somente seu talento. Talvez você realmente tenha muito dons aí. E glória a Deus por isso, sabe? Mas esses dons, sem essa unção que o Senhor já liberou, não vai servir, sabe? Não vai fazer o que é para ser feito. Não vai ser cumprido o ID do Senhor. Então, a unção, ela precisa estar dentro de nós. Para a gente alcançar tudo aquilo que o Senhor já fez. Mas eu sou disponível, eu tenho dons, eu tenho talento, eu tenho tudo isso, eu obedeço. Mas é preciso uma unção sobre isso. E essa unção, ela vem na medida em que nós buscamos. A obediência por si só, ela já nos conecta diretamente com o Senhor. E aí nós faremos o nosso compromisso que temos com o Senhor. Nós alcançaremos os 4 cantos dessa cidade. A palavra da fé não vai ficar só no Dom Almir, no Laranjeiras, no Jardim Brasília, no bairro Brasil. Não, a palavra da fé vai chegar nos bairros daí de Uberlândia, que eu não conheço tudo. Calma, me dá uma colher de chá, que eu não sou daqui, calma. Então, a palavra da fé vai alcançar, mas nós precisamos nos mover. Nós precisamos dizer sim para o Senhor. Nós precisamos realmente dar lugar para aquilo que o Senhor quer fazer. Nós precisamos nos movimentar, acreditar numa unção que está dentro de nós. A unção não vai chegar em você, a unção já está sobre a sua vida e em você. É isso, sabe? Nós precisamos realmente parar de talvez sair daquele ponto onde nós ficamos só vislumbrando a obra de Deus, a glória de Deus na vida dos outros, na vida do meu irmão. Não, as pessoas precisam ver a glória de Deus agora na minha vida. É assim que nós conquistamos as pessoas, é assim que o Senhor vai chegar aos 4 cantos. As pessoas verão o poder estabelecido de Deus na nossa vida. Nós vamos apresentar Jesus a elas. E aí isso acontece quando você se disponibiliza. E não tem idade, não tem classe social, não tem altura, não tem largura, graças a Deus. Vocês estão sorrindo por quê?
E isso vai acontecer, irmãos, porque é Deus quem faz na nossa vida. É Deus quem vai por nós. Sabe, às vezes a gente se imagina em certos lugares que não é para nós estarmos. Sabe, a gente se imagina em situações que não é para nós fazermos. Às vezes a gente quer começar naqueles lugares que a gente imagina, que supostamente a gente se daria bem. Sabe, mas a Bíblia nos ensina que é em Jerusalém. O que é que seria Jerusalém? No nosso local, talvez na nossa casa, talvez na nossa cidade, talvez no nosso bairro, sabe? Tendo esse tempo de treinamento primeiro, para nós irmos, para nós termos uma experiência, para a gente fazer, cumprir a vontade de Deus primeiro aqui do nosso lado. Sabe, às vezes a gente se imagina em uma posição onde que Deus não quer para nós. E aí é onde entra a questão que esse id, ele é movido pela fé, e não é pelo medo. Sabe, às vezes nós queremos realmente impactar e nós iremos, amém? E a gente fica paralisado. Eu quero contar um breve resumo. Às vezes, eu me prendia, sabe? Quando eu era adolescente, 13 anos, 14 anos, eu me prendia de simplesmente falar de Jesus, aquele que eu pregava. Com 13 anos, eu já estava ali ensinando, mas eu me prendia na escola. Eu olhava, meu Deus, será se eu estou fazendo certo? Meu Deus, mas o que meu colega vai falar de mim? Eu vou perder minha amizade. Amém? Isso foi na minha adolescência. Você, não sei qual estação está vivendo, mas eu estou falando desse resumão. E aí eu fui avançando na idade, entrou os meus 15 anos, 16 anos, e eu resolvi, nos meus 2 últimos anos do ensino médio, fazer um grupo ali de conexão com o pessoal, um grupo de célula. Não sei se você já ouviu falar nesse nome, e todo intervalo, eu usava 10, 15 minutos para pregar o evangelho, sabe? Às vezes, não era só eu que tive a iniciativa, mas eu convidava outras pessoas para ministrar, vamos pegar esse povo, vamos pegar essa juventude e tal. E eu com 15 anos, eu me tremendo do jeito que eu estou aqui agora, eu ficava nervoso, irmãos, para ensinar, e às vezes eu me imaginava, meu Deus, como é que eu vou fazer? E todos os intervalos eu via a graça do Senhor agindo. Sabe, você começar conversando com 2, 3 pessoas e surgir do nada 20 pessoas numa roda de uma conversa. No outro dia, na outra semana, 30 pessoas. Irmãos, a gente fazia ali do lado da cantina, era um lugar onde a gente achava que era reservado. E aí, do nada, a gente precisou sair de lá. A gente precisou uma vez parar a quadra para fazer a nossa oração lá. Calma aí, galera, é só hoje. Sabe, aí a gente pegava o futebol e, não, vamos aqui e tal. Sabe, a gente ia vendo pessoas gays se reconciliando, lésbicas voltando para a casa do Senhor, pessoas que nem acreditavam em Deus, crendo na obra do Senhor. Sabe, nós víamos Deus se movendo naquela escola. Sabe, naquela unidade, e Deus fazendo milagres. Eu lembro uma vez, uma pessoa chegou para mim dizendo que estava com uma dor no dedo, só, e uma dor perturbadora. E eu acreditei na pessoa. Falei assim: olha, se você crê, não é por mim, não. Eu nem tinha um rema nessa época, eu tinha meus 16 anos. 16 anos. Se você crer, você vai ser curado. Vamos aqui, eu comecei a orar e tal, do nada sumiu a dor, e a pessoa ficou em êxtase. A pessoa dali começou a aceitar Jesus. Sabe, tinha pessoas drogadas que se reconciliavam nessas reuniões. Sabe, tudo isso eu imagino, irmãos, que isso hoje, se nós fizermos, acontece. Porque Deus que fez lá naquele tempo é o mesmo Deus de hoje. Ele se renova. O seu poder está presente nas nossas vidas. E nós faremos. Isso vai acontecer, porque nós faremos. A mula, a jumenta não vai precisar falar, não, porque nós falaremos. E nós anunciaremos as boas novas de Jesus. Em Romanos, vai falar que quem pregar, como ouvirão, se não tem quem pregue? Sabe, eu poderia dar uma resposta, e eu digo, sabe, firmemente que nós estamos disponíveis, eu estou disponível. Como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10,
Bom, ele fala sobre a confissão, a gente já sabe, né? Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. E aí vai continuar no 11, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então nós precisamos disseminar a fé nesse povo. Nós precisamos fazer com que esse povo acredite que o Senhor Jesus é o Senhor da vida delas. Versículo 12: pois não há distinção entre o judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como é que vão crer? Como? Crerão naquele que nada ouviram. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, como esse povo todo vai ouvir se não tem quem pregue? E como é que vão pregar se não tem ninguém disposto a ir? Meu Deus do céu. Nós seremos as respostas para esse versículo, amém? Nós faremos tudo aquilo que esse versículo está dizendo. O povo não vai deixar de ouvir, porque nós iremos pregar para esse povo. Sabe, Uberlândia não será mais a mesma. Quando nós agora assumindo esse lugar, nós pregaremos, anunciaremos as boas novas. Juventude talvez olhando ali perdida, não. Nós nós declararemos um novo start para Uberlândia, nessa juventude de Uberlândia. Nós colocaremos, porque nós nos disponibilizaremos e a unção do Senhor nos acompanhará. A unção do Senhor, sabe? Aí 16 fala assim, mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, em quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação de quê? Pregação de quê? A pregação da palavra de Deus. Então a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se esse povo não tem fé, é porque eles estão ouvindo as músicas da Anitta, meu povo. Se esse povo não tem fé, eles estão ouvindo o discurso do presidente. Que é ruim, né? O discurso ruim, meu Deus do céu. Então, se esse povo não tem fé, é porque eles estão ouvindo fuxico da vizinha. Nós precisamos botar fé nesse povo. E vem como? Pregando a palavra de Deus. Amém? Pregando. Eita, pregando. Meu Deus do céu, eu oro para que vocês se indignem com essas cadeiras vazias, em nome de Jesus. Amém. Nome de Jesus. E vem aí um trabalho bom para nós. Calma. Vamos fazer um evangelismo bom, diferenciado. Talvez nesse mês de março, nós vamos nos movimentar. Tá bom? O acampamento foi só um start. Amém, Tiago? O acampamento foi só um start na nossa vida, na vida dessa juventude. Ei, esse povo vai deixar de ouvir as asneiras dos amiguinhos dele. Dizer que a vida não é boa, que a vida não é bela. Não, a nossa vida é como a luz da aurora. Nós vamos pregar ele, vai brilhar mais e mais e vai dar certo. Vai florescer, vai dar tudo certo. Tudo que você vai fazer, você vai prosperar. É isso que eles precisam ouvir. É isso que esse povo precisa ouvir. A palavra do Senhor. Sabe, o Senhor é o nosso pastor, meu querido. E nada vai te faltar. Sabe, Salmos 23 vai dizer, nós vamos dizer incansavelmente. Aí vai mostrar que ele vai nos levar em águas mansas, né? Nos faz descansar. É isso, é essa a pregação que nós falaremos. Nós mostraremos que Jesus Cristo, ele veio conectar o homem a Deus, restabelecendo toda a autoridade que um dia foi perdida por Adão. É isso que nós pregaremos, é isso que nós ensinaremos. Amém? Quero fechar com isso. Não, Reinaldo. O ID carrega resultados sobrenaturais. Olha só. No versículo 20 de Marcos 16 vai dizer que o Senhor
confirmava a palavra com alguns sinais. Qual foi os sinais que a gente falou? Vocês conseguem acompanhar? Abra aqui para nós, versículo 20. Está aqui, meu Deus, esse menino é excelente. E tendo partido pregado por todas as partes, todas as partes cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiam e seguiam. Volta o versículo anterior. Não, anterior mesmo. Mais um, é isso mesmo. É porque a gente vai lá na frente, né? Aí volta atrás. Volta só mais um, porque esse aqui é a continuação, 17, vai. Então, olha os sinais. Lê comigo, me ajuda, é porque eu estou com a voz baixa. Me ajuda aí. 1, 2, 3, em meu nome expulsarão... Novas línguas, Anne, vai lá. E se beberem, não, e porão, e... Glória a Deus, até aí tá bom. Tá bom, bom demais. Vocês acabaram de ler os sinais sobrenaturais que vão acompanhar você. Toda oportunidade que você tiver de pregar para uma pessoa que não conhece, é esses sinais que vai acontecer. Imagina aí, você pregando para o seu melhor arquirrival. Você esperava eu falar melhor amigo, né? Não, é melhor arquirrival. Melhor arquirrival. E aí esse seu arquirrival está te esperando. Calma, que eu não gostei dessa piada. Vermelho, uma vaia para o time azul. Eita, meu Deus. Então, onde é que eu estava? Calma. Eita, Vitinho. Bom, vamos lá. Arquirrival. Aí o seu arqui-inimigo, seu arquirrival, aquela pessoa que te ama, só que não, vai estar te esperando na casa dele com uma xícara linda de café, com um bolinhozinho, tal, bem bonitinho, com a mesa posta. Só que não, né? Ele vai mal te oferecer uma água, e se vier um suco, ele ainda bota um veneno. Olha o sinal que ele vai dizer: se você beber alguma coisa mortífera, nada vai te acontecer, porque você está sobre uma unção do Senhor. Não é uma unção do seu talento, é do Senhor. Não é sobre uma estratégia que você estudou 3 dias e 3 noites para fazer, para pregar para um amigo. Não, é a unção do Senhor. Nada vai te tirar a paz, nada. Você vai cumprir simples, bonito, vai acontecer. Sabe, aí do nada você está pregando num cenário muito bom, sabe? Aí sim, com o seu melhor amigo e tal, aí o teu melhor amigo cai lá revirando o zóio. É uma coisa ruim. Aí você vai fazer o quê? Expelir demônios. Mas aí tem uma pessoa, você vai pregar e tal, a pessoa está doente, o que você vai fazer? Vai curar, porque a palavra do Senhor diz que vai curar, sinais sobrenaturais, resultados poderosos vão acontecer nessa caminhada que você vai fazer, porque você obedeceu, resolveu atender o ID do Senhor. Amém? E o ID não é um convite belíssimo, como eu disse, é um chamado, é uma ordem, nós faremos. Não faz sentido vir aqui quinta-feira, não faz sentido vir aqui domingo de manhã, não faz sentido vir aqui domingo à noite para esse culto maravilhoso e nós não cumprimos o ID. Não faz sentido nós vimos para o Rema, fazer 40 mil anos de Rema e nós não cumprimos o ID. Não faz sentido. Eu estudo, não faz sentido você estudar qualquer uma profissão na vida, ganhar rios e rios de dinheiro, e você não faz o ID, você não faz o ministério que Deus chamou você, que é o ministério da reconciliação. Não faz sentido. Não faz sentido eu ter um talento, vim aqui, tocar a minha guitarra, bonitinho, tirei o solo bonito, tirei as músicas lindas, maravilhoso, mas eu não cumpro a palavra do Senhor.
Ei, é tempo de a gente se inconformar. É tempo de a gente se revoltar com os resultados que estão mostrando. Jovens, parar de morrer de depressão. Jovens, parar de morrer de ansiedade. É tempo de nós sermos as respostas de oração para esse povo. Nós faremos, nós alcançaremos esse povo. Nós pregaremos a palavra do Senhor a qualquer custo. Chova canivete. E se chover canivete, não se preocupa não que o Senhor está contigo. Amém? Quando eu disse lá atrás que vai dar provisão, Ele entrega. E não sou eu quem disse, não. É a palavra que mostra. Eu disse o resultado. Eu disse alguns exemplos. Amém? Para encerrar, Paulo foi arrastado depois de apanhar muito. Vocês sabem dessa história? Sabe, né, Tiago? Quando uma pessoa era arrastada, num cavalo, né, do tempo dele, não é no BYD de hoje, não. É né, aqueles carros, né? O BYD, ele está doido para comprar. Então, quando ele era arrastado, sabe o que ele estava dizendo? Está morto. Nós só vamos agora vamos só mostrar para o povo. Ele foi apedrejado, morreu, arrastaram ele. Quando uma pessoa era arrastada para fora da cidade, é porque essa pessoa já estava declarada morta. E aí o que acontece? Arrastaram ele. Eu acredito que ele estava muito ensanguentado. Minutos depois ele se levanta. Meu Deus. O homem apanhou. Quem quer apanhar aqui pregando id? Quem quer ser apedrejado fazendo id? Quem quer ser arrastado no chão por um carro? Não disse ninguém, não? Imagina, Paulo quis. O que ele fez? Ele tem ali, ele ressuscitou. Deus, ele falou, calma, acorda aí, levanta aí que não terminou ainda não. Tem um bocado de gente. Quem dirá com você, meu irmão? Quem dirá com você? Obras maiores nós faremos, porque o Senhor foi quem disse que nós faremos. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Minha banda maravilhosa, vocês podem vir. Vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Então, como eu disse, gente, nós faremos um evangelismo, nós só vamos alinhar a data com os nossos pastores e vai ser um evangelismo poderoso, não é isso, minha filha? Aí, eu ia estar confirmando. Então, vai ser algo tremendo. Tá bom, Beraba? Tá bom, Beraba? Nós faremos, tá bom? Eu quero que você realmente se indigne com a situação que os jovens da nossa geração, eles apresentam os dados, sabe? Existem vários dados que despencam e que retroagem a idade de vida para o jovem. Que é isso, a gente precisa viver muito. A Bíblia fala que nós somos a força, né? Nós temos o vigor e nós vamos fazer. Nós faremos tudo aquilo que o Senhor diz que nós faríamos, amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Pai, nós entendemos, Pai, que o Senhor é conosco. Nós cumpriremos, Senhor, toda nós correremos a carreira que o Senhor propôs para nós corrermos. Sim, Deus, nós cumpriremos, Pai, qualquer necessidade que aparecer no meio do caminho, o Senhor proverá. Pai, qualquer intercorrência que aparecer, Pai, o Senhor irá nos livrar, Pai. Nós dizemos sim, nós usamos, Pai, as mesmas palavras que Isaías disse: eis-nos aqui, envia-nos, Senhor. Nos envia para ser resposta de oração para esse povo. Nos envia, Pai, para sermos resposta de oração para essa cidade. Pai, nós não nos conformamos com essa cidade, nós não nos conformamos, Pai, com jovens se vendendo para drogas, não, nós não nos conformamos, Pai, com nada que aconteça, Pai, de malefício para os jovens, Pai. Nós declaramos, Senhor, essa cidade invadida por um avivamento no meio da juventude. Nós declaramos, Pai, essas igrejas nesse lugar se conformando, Senhor, com todo o cenário que acontece na juventude dessa cidade. Nós declaramos a sua palavra sobre eles. Nós declaramos, Pai, a sua palavra sendo cumprida na vida de cada jovem, em cada zona dessa cidade, na nossa nação, em nome de Jesus. A sua palavra se espalhando, a sua
sua palavra, Senhor, alcançando corações, e nós sendo esse canal de bênção, e nós sendo, Pai, canal da tua palavra, em nome de Jesus. Nós nos alegraremos, Senhor, nós nos alegraremos, porque não será somente o nosso nome escrito no livro da vida, mas de muitos outros, através da pregação dessa palavra. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por recursos chegando. Muito obrigado, Senhor, por esses cultos cheios e abarrotados de jovens, retornando do mundo das drogas, retornando dos vícios, libertos pelo poder da sua palavra. Nós te agradecemos, Pai. Nós agora visualizamos, Pai, 1000 jovens, Senhor. Nós te agradecemos por essas 1000 vidas, Pai, nessa igreja te servindo nos departamentos. Oh, Pai, nós declaramos tendo que fazer cultos extras para receber esses jovens com sede da sua palavra. Sim, porque nós pregaremos, nós anunciaremos a sua palavra, nós anunciaremos, Pai, as boas novas, nós anunciaremos o que Cristo fez pelo mundo, o como Deus nos amou. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, um novo tempo para essa cidade, a vida dos jovens, dessa igreja, dessa cidade, em nome de Jesus. Habilidades sendo reveladas agora, em nome de Jesus, durante esse tempo. Oh, Pai, cada jovem ardendo em seus corações um desejo, Pai, profundo de anunciar a sua palavra, inconformados, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado, Pai. Amém.